foi nomeada recentemente pelo seu pai, José Eduardo dos Santos, presidente da República de Angola e chefe do executivo, para o cargo de administradora não executiva e presidente do Conselho de Administração da maior empresa do país. Nesta nomeação, muita água tem jorrado por baixo da ponte. Prova disso, hoje mesmo estava marcada uma manifestação de ilustres figuras do país, como Marcelino Moco, antigo primeiro-ministro da República de Angola, rapper e ativista Luapeirão, William Toné, jornalista, Fernando Macedo, entre outros. Afinal, Isabel dos Santos deve ou não abandonar a presidência da Sonangol? Este é o tema do debate de hoje, levado a cabo pelo Centro de Integridade Pública de Angola, na sua 11ª edição do seu programa Turbilhão da Sociedade. Com duração de 45 minutos, está conosco hoje Anicete Cunha, sociólogo e político ligado ao MPLA. Anicete, muito boa tarde. Muito boa tarde, caro jornalista António. As minhas saudações são extensivas também ao mestre David Kissadila, salvo erro, e aos nossos cibernautas. Gostaria também nessa deixa aproveitar para parabenizar o Coque por, enquanto jovem considerado empreendedor, ter conseguido criar um espaço que permite o combate político propriamente dito. Muito obrigado. Mas ressaltar aqui uma coisa, embora seja militante e ativo ligado ao MPLA, mas venho neste convite em nome próprio, portanto, e como académico. Muito obrigado. Está também connosco o David Kissadila, especialista em políticas públicas e político ligado à Casa Sé. Muito boa tarde. Muito boa tarde, Coque. Mais uma vez gostaria de agradecer aí o convite que nos foi formulado para aqui com outro colega do painel para uma abordagem a respeito de um tema tão pertinente e importante para podermos assim esmiuçar. Mas também gostaria aqui de dizer que não estou aqui na qualidade de militante da Casa C, mas essa abordagem é meramente, portanto, acadêmica, no sentido de que, portanto, não está, digamos assim, representar aqui ideologias políticas, mas sim é uma abordagem, digamos assim, mais uma vez, meramente acadêmica. Muito obrigado. Olha, Anicete, Isabel deve ou não abandonar a presidência da maior empresa do país, que é a Sonangol? Caro Coque, se respondesse a partir dessa questão, estaríamos a concluir o debate. Eu vou sugerir que ao longo da forma como vamos esgrimindo a nossa forma de pensamento, com alguma argumentação técnica ou profissional, no final vamos então concluir Qual é a resposta o que tem para a minha pergunta? Não vou respondê-lo propositadamente, mas antes vou aqui fazer alguma introdução e recorrendo à Constituição da República, precisamente no título número 1, sobre a epígrafe Princípios Fundamentais. Os princípios fundamentais, este tema remete ao título, ou melhor, ao artigo número 23 sobre a igualdade, da qual permitam-me que passo a ler. O artigo 23 da nossa Constituição, sobre a epígrafe Princípio de Igualdade, diz o seguinte, e eu cito, número 1, todos são iguais perante a Constituição e a lei. Número 2, ninguém pode ser prejudicado, privilegiado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão da sua exceção, sexo, raça, etnia, cor, deficiência, língua, local de nascimento, religião, convicções políticas, ideológicas ou filosóficas, grau de instrução, condição econômica, social ou profissional. Fim de leitura. Com isso quero dizer que a cidadã Isabel dos Santos em nenhum momento deve ser prejudicada pelo facto de ser filha do Presidente da República. E acha que quem diz que ela deve sair está a prejudicar? Quem pensa nesse momento que ela deve sair, portanto, é livre de ser, em nenhum momento está a prejudicar? Em nenhum momento a prejudica, uma vez se entendermos que
O único que tem a competência de exonerar é o mesmo que a nomeou. Se olharmos novamente para a Constituição, vamos compreender que o presidente, nos termos da Constituição, e usando o poder que lhe é conferido, aliás, é um poder executivo, que, aliás, é um poder discricionário. Logo, ele tem a competência de nomear quem lhe convida. Aliás, essa é uma execução política e não administrativa. Logo, numa sociedade como a nossa, que entendem ou que caminha para uma democracia plena, não se pode fazer confusão. Vamos já a isto. Doutor Kissadila, então, acha que a Isabel dos Santos deve ou não abandonar a presidência da Sonangol? Bom, obrigado. Eu penso que não podemos apreciar esta matéria nesta perspectiva, abandonar ou não. Eu acho que, conforme o que me antecedeu, falou do princípio, portanto, constitucional, sobre a igualdade de direitos para os cidadãos, de maneira que eu vejo que também temos que analisar numa perspectiva ética, uma vez que o conceito de igualdade também há um relativismo, não é? Portanto, é relativo, porque muitas vezes, sobretudo na nossa realidade angolana, quando falamos de igualdade entre os cidadãos, mas será que o conceito cidadão em Angola hoje é abrangente para todos ou ainda o país se revê na militância? Porque nós, quando estamos a falar da cidadania, estamos a ver o país, estamos a ver o cidadão angolano na sua generalidade. Será que esse princípio de igualdade, ao ser repartido, digamos assim, à sociedade angolana, é para os militantes ou para o cidadão em geral? Então, é aí que onde começam a surgir os problemas. Porque uma sociedade justa, uma sociedade igual, não pode privilegiar, portanto, digamos assim, conforme eu estava a dizer, o conceito de cidadania. Não se deve contradizer o conceito de cidadania reduzindo meramente a militância. Falou da ética, acha que não foi ético a nomeação da Isabel? Não, eu estava a falar numa questão, numa perspectiva ética, para vermos se o bem, a questão do bem, tentamos relativizar isto, porque se irmos na questão legislativa, porque como sabe bem, as nossas leis, na sua grande parte não funcionam. Temos leis bonitas, não sei o quê, mas na implementação muitas vezes eles pecam. É aí que eu queria justamente sair da perspectiva legislativa para irmos, digamos assim, numa perspectiva ética. Ora, vejamos, se nós pegamos, por exemplo, a lei da probidade, que foi implementada para justamente dirimir esses tipos de conflitos que há de interpretação, nós vamos ver que esta lei não funciona. Então, como é que eu vou agarrar numa lei que, sabendo de antemão, não funciona, para poder servir da sustentabilidade dos meus argumentos? Portanto, eu não vou por aí. A nomeação fere ou não a lei da probidade? Não, se vemos, é aí que eu estou a dizer, a interpretação tanto da própria lei da probidade pública, tanto a lei da Constituição, ela é relativa, portanto é aí. Mas, em termos de administração, eu acho aquilo que podemos dizer, eu gostaria de tratar a abordagem mais numa responsabilidade moral e não numa responsabilidade civil. Portanto, a questão é apenas das leis. Temos leis bonitas, mas a sua implementação, vamos ver então. Quando se fala da lei da probidade, o primeiro aspecto, todas as pessoas são indicadas e a lei diz isso. Para assumir funções, digamos assim, de destaque de direção, devem primeiro declarar os seus bens. Não é para justamente sairmos daquele equívoco que está, digamos assim, a advir sobre a nomeação, essa especulação, essa, digamos assim, preocupação que poderá advir da nomeação da Isabel. É justamente esse jogo, justamente encontramos na interpretação da lei e a sua execuibilidade. Será que vale a pena nós agarrarmos na lei para podermos, digamos assim, aferir a realidade, portanto, a verdadeira causa, se vale a pena ou não vale. Então, são esses dois elementos que eu acho que chega do David Kissadila, não acha que a Isabel antes também devia, por exemplo, publicar aquilo que são os bens, aquilo que é a posse que ela tem, para que isso ficasse claro, já que o doutor David levanta a questão da moral? Não, penso que nós não podemos ser, digamos, moralistas sem moral. E o mais velho David tem a sua história também passado pelo governo. Não teve esse exemplo. E para nós, enquanto jovens, gostaríamos de encontrar mais velhos que tenham na sua fala, digamos, o denominador comum com a sua prática. Portanto, do ponto de vista ético e moral, o mais velho David não é um bom exemplo. E nós
somos mais jovens. Permitam, por favor, discorrer o meu pensamento. Portanto, não tem autoridade moral sobre mim, nem sobre qualquer jovem que aspira à política. Regressando ao tema, o mais velho falou bem, é mesmo um equívoco todo esse seu discurso, mais velho. Tanto a forma como pensa, tanto a forma como fala, e ainda é maior equívoco quando pensa que a lei da probidade deve corrigir a Constituição. Não, está equivocado. Quando existe um conflito, apesar de não ser o caso da nomeação da Isabel dos Santos, quando existe um conflito entre leis, os juristas chamam isso abrogação. Abrogação é exatamente quando duas leis regulam a mesma matéria. Nesses casos, quando assim acontece, deve prevalecer a lei-mãe. Nesse caso, a Constituição. Não é. E se fosse, ou se o fosse, deveria prevalecer então aquilo que está estipulado na Constituição. Você vai responder a minha pergunta? Vou responder-lo, ilustre, vou responder-lo. Não tive conhecimento se a Isabel terá declarado os seus bens ou não, mas, no entanto, tive conhecimento que tão logo efetivou-se a nomeação dela, ela, portanto, abandonou a direção de algumas sociedades das quais ela era a presidente. E acha que, sabe lá, o MSEC tem razão, os pronunciamentos do MSEC têm razão de ser? Bom, em primeiro lugar, eu devo compreender, se calhar, digamos assim, de forma emocional, que é o meu rapaz aqui quer abordar, não é? Pronto, ele primeiro não me conhece. Para atribuir-me tanto aquilo que é imoral para mim, eu acho que por aí é muito baixeza isso, não é? Mas vamos na abordagem propriamente dita, porque eu sou mais velho, eu tenho que, se calhar, até o miúdo deve aprender, para os mais velhos fica muito bem. E eu acho a humildade é a melhor coisa, a humildade é a melhor coisa, porque eu acho que estamos a começar agora, é sempre bom nós tenhamos essa capacidade de ouvir, digamos assim, de colocar, digamos assim, aquilo que podemos chamar contribuições e não irmos naquelas mesquinhas de ataques que não tem sentido. Portanto, é mais uma vez reitermo, estou perante um rapaz que deve aprender para nós os mais velhos e, aliás, é assim que nós queremos construir hoje uma sociedade. Queremos deixar, digamos, uma herança positiva para reconstruir a sociedade. Infelizmente, está envolvido, portanto, esse tipo de comportamento. Portanto, vamos ao objeto. Eu gostaria de esclarecer mais uma vez o seguinte. É bem verdade que a Constituição é a lei-mãe do país. Está a concordar? Toda essa documentação legislativa, todas essas legislações adicionais têm substância na lei-mãe. Estamos de acordo com isso, não há problema. Mas as leis surgem para serem implementadas e aplicadas. No nosso caso concreto, eu estou a levantar essas questões justamente se há estas correntes que divergem, portanto, sobre aquilo que é lei, está a ser cumprida bem ou não, devia ser ou não, e vamos ver, justamente é fruto da falta de execuibilidade das nossas leis. É isso que eu estou a tentar interpretar. Eu dei um exemplo muito claro, porque nós estamos perante a questão, que eu concordo com ela, justamente o princípio de igualdade. Mas eu levanto a questão da cidadania e da militância. Será que nós nos fazemos sentir iguais perante, portanto, como cidadão desse país, enquanto há pessoas que vivem exclusão, ainda se fazem sentir isto em várias esferas? Este é um exemplo que eu estou a dizer, mas esse é o exemplo que eu estou a dar. Agora, indo nos princípios da prioridade, não fui eu quem assinou, e aliás está claro, e pode ter lá, quem assinou e colocou em implementação a lei da probidade. Portanto, ele está claro, para assumir as funções desse gênero, implica, primeiro aspecto, declarar todos bem. Isto por quê? Para garantir confiança ao cidadão, que a pessoa que assumiu funções tal, eu nunca ouvi ninguém fazer isso. Portanto, mas diga uma coisa, onde é que ele foi dirigente do país? Onde é que se apresenta a declaração dos bens? É a público? No tribunal, você tem que fazer uma declaração, mas é normal, é matéria, não pode ser uma matéria, portanto tem que ser uma matéria, espera só vou te esclarecer. Isso é matéria, não pode ser oculta, é matéria pública, depois de declarar,
é feito Mas a vai público, consultor. a publicação. Mas como Eu está a humildemente falar não. com uma pessoa experiente, uma pessoa só um minuto. que sabe. Portanto, não Doutor pode Sabila. levar esse debate numa mera brincadeira. Doutor Portanto, estamos Sabila. aqui para dar contribuições sérias que possam ajudar, digamos assim, aquilo que trouxe aqui para abordar. Eu acho assim. Abordar isso, mas Doutor, sempre tem que haver acha- alguma moralidade acha- nessa Acha abordagem. que, acha que a reclamação dos advogados tem alguma razão de ser? Olha, é assim, nós temos duas correntes aqui. A advocacia, eu acho, é um métier que até o advogado pode defender o diabo, pode crucificar Deus, pode crucificar Jesus Mas, Cristo. É neste por isso, ponto de vamos vista, ver o que é aqui. que acha? Mas é por Tem isso, razão, é o tem razão, remédio, não? é o remédio, isso numa perspectiva ética, porque nós temos um problema sério com nossos advogados. Portanto, uns são bajuladores, acham que devem defender, se calhar o pão que vai ficar em causa. Outro acha que é assim a lei que deve. Então estão perante duas correntes que uns fazem puxa, outro puxa. Voltamos já, Então voltamos é já. aí que eu insisto. Para mim, a abordagem deve ir numa perspectiva ética. Ok, muito obrigado. Aniceto, acha que a reclamação dos advogados não tem razão de ser? Eu não sei se esses advogados terão agido em razão. Para se ter razão de ser, não sei se terão agido em razão. Sabe por quê? Porque nota, citou aqui alguns nomes sonantes e que todos eles acumulam determinadas frustrações e insucessos. Atenção, Duas os perspectivas nomes, diferentes. Os os advogados nomes, não os são nomes, estes os que nomes, estão a organizar a os manifestação, nomes fica claro. têm um fundo e têm um total apoio. E estes nomes, por terem alguma dimensão nacional e internacional, acabam em dar outra dimensão à intenção desses advogados. São três Ora, advogados que escreveram e eu quero saber de si se acha que essa reclamação tem ou não razão de ser. do ponto de vista do princípio de um Estado democrático de direito, os cidadãos são livres. Agora, caberá à instituição, julgo ser um tribunal onde eles, portanto, terão endereçado essa petição, que há, digamos, em matéria que os convier, do Tribunal Supremo, portanto, decidir. É uma questão que está remetida a uma instituição, não é soberana e que penso que a seu tempo há de responder. Mas agora, essa reclamação terá tido, ou terá tido sim, contornos políticos pela envolvência desses ativistas muito conhecidos. E nós sabemos esses ativistas, além do seu caráter, digamos, de mercenarismo, porque são mercenários, que durante algum tempo, e por culpa aqui, diga-se também, do regime, terá sustentado, e o Koch escreve isso, é coautor de uma obra, As Manifestações em Angola, julgo, salvo eu, não me lembro bem o título, os meandros das manifestações em Angola. Nós sabemos aqui claramente, e numa leitura simplória, que esse tipo de atividades mexe com muito dinheiro. Portanto, essas pessoas estão habituadas a ganhar. Uma acusação barata em relação a estas personalidades. Não, essas pessoas são mercenários e Está que a falar durante do algum Marcolino tempo. Moco. Sim, o Marcolino Moco é alguém que esteve no poder, até meu antigo dirigente, e a sede do poder ainda não está saciada. Portanto, ele procura, agora que não tem a credibilidade e a aceitação do partido no poder, ele procura a todo modo continuar, portanto, a estar na mão de cima. Ele é um dos. Doutor Sabila, acha que a permanência da Isabel poderá criar algum mau clima entre uma franja da sociedade com a família presidencial, falando mesmo também da inclusão aqui do princípio da ética que o doutor continua